Olá, eu sou a Úrsula, tenho 43 anos, com essa carinha de 20, mas sou uma pessoa feliz e jovem por dentro. Eu acho que é isso que importa, seja jovem por dentro, isso nos traz força aqui para fora. Gente, eu nasci aqui em São Paulo, sou criada no Rio de Janeiro, minha infância foi horrível. Não foi uma infância bacana. Eu louvo a Deus porque Deus colocou pessoas na minha vida para que fizesse a minha infância ser um pouco melhor. Talvez a sua infância não foi tão boa como a minha não foi. Meu pai, ele fez a minha vida se tornar mais difícil, enquanto na verdade o pai, que é a figura paterna de Deus, né, que significa para nós aquilo que deveria significar segurança, confiança, era o lugar que eu não queria estar. Eu não queria estar na minha casa. Eu não queria estar com o meu pai, eu não queria que o meu pai tocasse em mim. Porque a mesma mão que me... O simples fato dele pegar na minha mão para atravessar a rua era a mesma mão que me espancava. Então eu não queria ficar perto dele, não queria que ele tocasse em mim. Uma vez nós fomos viajar, nós sempre fizemos essa ponte Rio-São Paulo, e eu fui a escolhida para sentar no colo do meu pai. E eu fui a viagem inteira, 6 horas e meia, mais ou menos, 7 horas de viagem, apertadinha assim, ó, sem me mexer, porque eu não queria estar em contato com a pele do meu pai, porque eu não queria. Eu não conseguia absorver isso na minha mente, que um pai que pudesse tocar em mim para me bater, o mesmo pai que talvez pudesse me dar algum tipo de carinho. Então era um lugar que eu não queria estar em casa, no colo do meu pai. E eu cresci com um amigo, e não era um amigo imaginário, era um amigo invisível, porém real, chamado Jesus. Impressionantemente, Jesus era o meu refúgio, era onde eu corria. Incrivelmente a minha infância foi uma infância de oração, uma infância que eu sabia que Jesus estava comigo para me livrar das mãos do meu pai. Enfim, gente, eu vivi no Rio de Janeiro até os meus 18 anos, então toda a minha infância, toda a minha formação foi no estado do Rio de Janeiro, até que com os 18 anos eu pedi para o meu pai, 17 anos para ser mais exata, 1997, e eu pedi para o meu pai para eu vir para São Paulo, porque o meu pai tinha uma vida muito instável, né? Então a gente vivia fugindo, meu pai vivia fugindo mesmo, porque ele fazia as coisas erradas, então ele fugia. Então a gente de repente estava num lugar, estava em outro, até um dia que nós estávamos sem moradia, estávamos morando por uma gentileza, né, dos meus tios na casa deles. E aí eu falei, pai, deixa eu ir para São Paulo, deixa eu ir para São Paulo. E quantas vezes, né, gente, nós queremos fugir, só sair daquele lugar que nos faz mal. E era aquilo que eu queria fugir da presença do meu pai de qualquer forma, mesmo na casa dos meus tios. Os meus tios me davam muito amor, meus primos, era uma vida era o meu refúgio a casa dos meus tios no Rio de Janeiro. Mas aí com 17 anos eu pedi para o meu pai, deixa eu ir para São Paulo, para a casa dos meus avós. Meu pai bem bravamente olhou para mim e disse, a sua mãe vai com você. Tá bom, então eu vim para a casa da minha avó. Quando eu chego na casa da minha avó, eu conheci um rapaz. E esse rapaz se apaixonou por mim. E eu fui obrigada a me apaixonar por ele, de toda forma. Quando eu vi, já estava envolvida, apaixonada. E eu queria casar de todo jeito antes do meu pai vir para São Paulo. Mas o meu pai, ele não queria que a minha vida era como que eu não pudesse evoluir na vida. Parece que tem pessoas na vida da gente que não nos deixam evoluir. Parece que elas querem ter o controle sobre a sua vida o tempo todo. E quando você dá o primeiro passo de evolução, você vai sair da direção dessa pessoa. E assim era o meu pai comigo. E aí quando esse menino me pede em namoro, ele diz não, me tranca em casa. Põe pessoas para me vigiarem na rua quando eu ia para a escola. Eu via as pessoas me vigiando. E aí, quando eu voltava, era
era uma pobreza, era uma miséria. Eu tinha umas roupinhas numa sacolinha, porque meu pai não tinha estabilidade nenhuma. Enfim, gente, eu pedi pro meu pai para eu namorar esse rapaz, e esse rapaz disse: eu vou lutar por você, porque meu pai me trancou em casa. Até que chegou o dia que eu cheguei no serviço, eu trabalhava, e eu falei assim: hoje eu saio de casa. E aí eu saí de casa naquela noite, porque eu pedi para namorar, certo, em casa. Era meu sonho, gente, vocês não acreditam. Era meu sonho ter um namorado, olha só que sonho. E ter uma vida normal. Eu era uma menina normal, ia fazer 18 anos de idade, eu queria assistir um filme com o namorado, eu queria almoçar com o namorado e eu não podia, pelo abuso, né, que eu sofria emocional do meu pai, o abuso emocional. Quando a gente fala de abuso, são inúmeros abusos. Existe abuso sexual, existe abuso verbal, existe o abuso emocional, e era essa prisão que eu vivia com meu pai, sabe? Eu preciso dizer a você que eu não desenvolvi o amor de pai. Essa paternidade, para mim, é difícil falar porque a gente chora, né? Mas essa paternidade, para mim, ela não existiu, sabe? Então, assim, foi algo que atrasou a minha vida. Você que é pai, pelo amor de Deus, dê amor aos seus filhos, sabe? Abrace. Às vezes, tudo que seu filho precisa é um abraço, só. E você sabe que quando chegava dia dos pais, eu não tinha coragem de dar um abraço no meu pai. Mas era tudo o que eu queria, né? Era dar um abraço no meu pai. Mas eu não tinha coragem. Então, eu sempre dizia, fazendo um parênteses aqui, eu sempre dizia que quando eu casasse, eu não ia querer ter uma vida igual a do meu pai e da minha mãe. Porque a minha mãe vivia uma vida terrível, né? De uma submissão doentia, né? E, enfim, quando esse menino me pede namoro, que ele não deixa, eu saio de casa numa noite, ele não deixa ficar uma agulha minha dentro de casa. Eu tinha umas roupinhas, umas sacolinhas, e a minha irmã me recebeu dentro da casa dela. E ali eu fiquei e fui morar em uma casa de 2 cômodos. Meu aluguel era maior que o meu salário, eu recebia um salário mínimo, que na época era R$180, gente. Quem lembra do salário mínimo aí de R$180? Era o que eu recebia. E o meu aluguel de 2 cômodos e banheiro era R$250. E eu fui morar sozinha. Minha vida virou tudo que eu não queria, porque eu queria casar, eu queria estudar. E aí eu tive que sobreviver. E sobreviver é muito difícil quando você olha para os números que entram na conta e não corresponde à água que você tem que pagar. E era assim que eu fui viver, com 18 anos de idade. Quando eu vi, eu já estava morando junto e eu não queria aquilo para mim. Eu queria casar, eu queria uma vida... Enfim, eu queria o tradicional, porque eu sou uma pessoa tradicional e eu queria isso. Se você não quer isso, tudo bem, mas eu queria. Mas eu queria isso para mim. E aí, um casal de pastores, entendendo toda a minha situação, eles fizeram uma bênção sobre as nossas vidas. E em 2001, quando eu fiz 21 anos, eu me caso oficialmente. Eu já tinha minha bebê na época, que é a Maiara, e o Senhor foi abençoando a minha vida de uma forma muito especial, com muita misericórdia. Há caminhos que nós entramos que Deus não mandou entrar. Há desertos que a gente entra que Deus não mandou entrar. Hoje eu entendo que eu não precisaria casar às pressas, me ajuntar às pressas, fazer um balaio todo. Era só eu esperar no Senhor. Era só eu esperar. Mas eu não fiz isso, eu não esperei. Eu agi com as minhas próprias forças. E quando eu estava com 7 anos de casado, e aproximadamente 7 anos, eu não me lembro mais ou menos, entre 6 e 7 anos, ele vai embora de casa. E fiquei sozinha com a minha filha e fui viver a minha vida de uma forma
muito, muito difícil. Vocês não fazem ideia como foi difícil. Quantas mães queriam seus filhos sozinhos? Foi o que aconteceu comigo. E passou-se o tempo, eu fui cuidar da minha vida, Até o dia que eu conheci o meu esposo, hoje, que é o Miqueias. Mas antes disso, eu fiz uma oração. E essa oração foi: Deus, muda a minha história. Eu não tinha uma figura paterna. Eu tinha entrado num casamento só para fugir da violência do meu pai. Todos os homens que tinham entrado na minha vida foram só para me fazer sofrer. Eu não acreditava mais em ter uma família. Eu não acreditava mais que isso podia ser fácil para mim. Porque parece que as coisas são tudo difíceis para a gente, sabe? Parece que tudo que a gente faz dá errado. Não sei se você já passou por isso, mas parece que tudo que a gente faz, chega uma hora na vida da gente que dá errado. Tudo que você quer é que só dê certo. Eu não queria ter me separado, eu não queria ter casado, eu não queria ter me separado. Tudo que eu não queria que acontecesse na minha vida acontecia. Eu não tinha apoio paterno, eu não tinha apoio materno, porque minha mãe não morava aqui, meu pai não deixava ela falar comigo. Uma vez eu estava andando, gente, para vocês terem ideia da figura paterna na minha vida. Eu estava andando na rua e o meu pai veio ao meu encontro. Foi um dia que eu encontrei ele, nessa época que eu tive que sair de casa. Ele vira para mim e cospe bem na minha cara. Na rua, tinha muitas pessoas assim, na calçada. Ele olha para mim, do nada, ele veio ao meu encontro. Ele tinha mandado um recado para mim, ele mandou um recado para mim, que quando me encontrasse ele ia cuspir na minha cara. Eu não acreditei, lógico que não, meu irmão me deu esse recado. Mas de fato, quando eu estou andando na rua, ele vem e cospe, ele escarrou na minha cara, ele vomitou na minha cara. Estava saindo da igreja, estava na porta da igreja. Eu dei meia volta e voltei. Mas andando um pouquinho para frente, que acontece essa separação, porque nós nos casamos de uma forma muito matura, de uma forma para fugir, ele para fugir de algumas coisas, eu para fugir de outras coisas, e simplesmente esse casamento não dá certo. E eu enfrento todo um preconceito. Um preconceito que, ao invés de me abraçar, pessoas que podiam estar ao meu lado só me afundaram ainda mais, porque eu não podia me separar, porque eu sei disso, mas eu não tinha escolha. Eu tive que viver com a minha vida sozinha, com a minha filha sozinha. E fui criar a minha filha sozinha. Minha filha tinha apenas 6 aninhos. E como criar uma filha sozinha dentro daquela situação? Foi muito difícil. Conheço meu esposo, o Senhor me fez fazer todo um caminho de volta para eu entender que eu não estava excluída da eternidade, porque foi isso que me fizeram acreditar, que eu jamais poderia reconstruir minha família, ser feliz de alguma forma. E eu encontrei o meu esposo, o Miqueias, foi possível para mim. Eu não sei como que você vai julgar essa história sobre a minha união com meu esposo, mas eu posso dizer a você que Deus reconstruiu a minha vida de uma forma extraordinária. Deus é a única pessoa que tem poder de fazer aquilo que Ele quiser na sua vida, independente do que as pessoas vão achar. E eu nunca mais vou permitir alguém me retirar da eternidade, de conquistar a eternidade, melhor dizendo, porque foi isso que disseram para mim. E aí, então, eu vou sonhar, vou falar aqui um português errado, tá, gente? Eu vou sonhar um sonho. Então, eu fui sonhar um sonho que era ter um bebê. E aí, eu tive minha primeira gestação e perdi minha primeira gestação. E aí, eu tive a minha segunda gestação. Então, perdi a segunda gestação. A terceira, perdi. E a quarta gestação, perdi também. E a quinta gestação, perdi também. Eu falo para você que às vezes Deus escolhe o luto. Nem sempre a vida vai bater na tua porta. Muitas vezes vamos passar por lutos. Mas como passar por tantos lutos sabendo que Deus tem poder para te salvar? Chegou um momento na minha vida, na minha terceira perda,
que eu entrei numa depressão tão profunda, que eu falei, Deus, o Senhor pode salvar. Quem é o meu ventre para falar para o Senhor o que o Senhor pode fazer? Meu ventre obedece à tua voz. Se eu não tivesse útero, o Senhor ia dar um jeito de eu ter filho, porque tudo é teu. Então eu entrei numa depressão absurda. Eu não conseguia acreditar que um Deus tão poderoso não poderia me fazer mãe novamente. O meu sonho era ver o meu esposo pai. E por mais que ele fosse pai da Maiara, porque ele cria a Maiara desde os 8 anos de idade, a Maiara sabe quem é o pai dela, mas eu queria ver ele numa sala de parto, era o meu sonho, independente do que as pessoas pensavam, me chamavam de tudo quanto é nome. Gente, vocês não fazem ideia o que é falar para as pessoas do teu sonho, quando elas não sonham com você. Para! É horrível sonhar sozinho, é chato, porque a gente quer transcender, a gente quer falar. Mas se você não tem pessoas do seu lado que não vai orar com você, não vai torcer por você, vai torcer a boca. Às vezes tem pessoas que não precisam nem falar nada, só a cara dela diz tudo. Para. Sonha você, sonha com o teu esposo, sonha com o Senhor. Se você não tiver ninguém para sonhar, sonha de porta fechada em oração com o Senhor. Ele vai conceder o desejo do teu coração. Então, queridos, na segunda perda, foi muito traumático, porque eu perco o segundo bebê, sou internada para fazer a curetagem, volto para casa e em 23 dias eu começo a ter uma dor descomunal e começa a sair de mim um líquido preto e fétido. E eu comecei a perder as forças e perder um pouco o equilíbrio, vou para o hospital, descobrem então que não haviam tirado o bebê. E eu começo a entrar em infecção generalizada. E para sobreviver a tudo isso, foi antibióticos sobre antibióticos naquele hospital. Então, quando eu engravidei a terceira vez, você imagina o que acontece. O meu esposo quase surta, porque todo momento, toda notícia de gestação lá em casa, não era de alegria. Foi a primeira, a segunda. Agora vai dar certo a segunda. A terceira, quando eu falo que eu estou grávida de novo, não existia, uau! Não era isso, era, meu Deus, o que vai acontecer? Pois bem, então passado as 5 gestações, eu engravido a 7ª vez. Eu tenho a Maiara, certo? 5 gestações, 6, 7 gestações. Dia 12 de junho de 2023, eu descubro que eu estou grávida. E um dia antes, eu trabalho com produção artística, né? Eu trabalho em gravadora. Eu tinha feito uma grandiosa produção de um artista da nossa gravadora. E aí, quando no dia seguinte, que eu estava ainda baqueada de tanta canseira do dia anterior, eu falo assim, que dor de ouvido. Nossa, que dor de ouvido. Que dia é hoje? Dia 12 de junho. Meu Deus, não desceu para mim. Que loucura! Dor de ouvido, gente. O que me fez desconfiar da minha gestação foi uma dor de ouvido. Todo mundo acha estranho, mas foi o que eu pensei na hora. Eu falei, dor de ouvido? Eu ainda pensei assim, nossa, eu tô muito velhinha para ter dor de ouvido. Lógico, todo mundo tem dor de ouvido, né? Mas geralmente dor de ouvido é coisa de criança. E aí eu fui fazer então o teste, eu falei assim, eu vou fazer um teste de gravidez, vou almoçar, de lá vou para a gravadora e fiz o teste ali no restaurante mesmo, deu positivo. Eu não sabia, eu não consegui nem almoçar, não sabia o que fazia, eu falei, não vou contar para meu esposo. Meu Deus, meu esposo vai surtar, porque ele fica muito nervoso, ele tem medo de passar por outro luto. E desde a nossa terceira gestação ele decidiu, não quero mais passar por isso. E eu nunca saí da promessa do Senhor. Ele fala assim, Úrsula, eu desisti. Ele não tem vergonha de falar. Ele fala, eu desisti porque eu não aguentava mais viver morte. Eu não aguentava mais viver dor. Eu não aguentava mais viver perdas, né? E quantas vezes isso era na nossa vida? Deixa eu traduzir isso aqui para nós. Quantas vezes isso na sua vida? Quantas perdas você teve? Uma perda de uma amizade, um casamento. Quantas vezes você perdeu? Quantos lutos você já passou na sua vida, sabe? Quantas vezes você tentou alguma coisa, mas eu preciso te dizer uma coisa. Certa vez eu fui dar entrevista num programa, forneci essa entrevista e
A apresentadora me disse, mas como que você está? Eu não tinha ainda engravidado pela 7ª vez, e ela disse para mim assim, Úrsula, você fala que você vai ter bebê, mas como é para você falar isso se você ainda não teve? O que ela quis dizer? Você está falando uma coisa que ainda não aconteceu. Simples, foi o que Deus ministrou no meu coração. Não é. Grave isso no seu coração. Não é sobre quantas vezes você perdeu, mas é sobre todas as vezes que você não desistiu. Você nunca vai focar no que você perdeu, você vai focar em todas as vezes que você não desistiu, porque é não desistir que vai te levar à sua grande vitória. E aí, de repente, quando eu me vejo grávida, eu não sabia ainda confirmadamente o que eu tinha, o que me fazia perder todas as gestações. E olha só o que Deus faz. A Bíblia diz assim, ó, lance a tua ansiedade sobre ele, lança. Por quê? Porque ele sabe o teu dia de amanhã. E tão intensamente, Deus sabia da minha intensidade de desejo de poder ter um outro bebê, que um mês antes eu tinha marcado uma consulta com o hematologista. Nem pensava que estava grávida, porque eu sabia que tinha uma anemia, então eu teria que tratar essa anemia. Só que essa consulta era dia 13 de junho e eu descubro que estava grávida dia 12 de junho. Vocês têm ideia disso? Logo eu pensei, esse médico vai descobrir o que eu tenho. Hematologista, cuida do sangue, então ele automaticamente vai saber o que eu tenho. E em 48 horas ele descobriu o que eu tinha, trombofilia. Era isso que me fazia perder todas as outras gestações. Então ele já me passou a injeção, que eu tinha que tomar injeção, né, todos os dias na barriga. Essa injeção você tem que tomar até os 40 dias depois que o bebê nasce. Isso tem uma dosagem certa, busque, procure seu médico. Se você é uma mulher que anseia, que deseja engravidar e está perdendo bebês, pode ser trombofilia, mas quem tem que passar essa injeção para você é o seu médico, porque existem várias dosagens, como tem que ser tomada essa medicação. Só que eu não tinha agora um médico obstetra para me atender. Você sabe o que é passar por 5 médicos e ninguém querer te atender? Aconteceu comigo. Sabe quando você entra no consultório e o médico fala, tá, gravidez de alto risco, tá bom, toma injeção. Vocês acham mesmo que uma pessoa que perdeu 5 gestações, quer que o médico olhe para você e fale, toma injeção? Não, você quer um médico que te acompanhe. Até um dia que eu fui fazer um exame e orei ao Senhor, eu falei, Deus, eu preciso de um ginecologista, eu preciso de um obstetra que cuide de mim, eu preciso, Senhor, por favor, me ajuda. E eu abri a internet, estava lá, atendimento de alto risco Santa Joana, que é um hospital aqui em São Paulo, Promatre Santa Joana. E eu falei assim, mas eles atendem consulta, não é só hospital? Liguei e a menina disse, só tenho consulta para daqui 15 dias. E eu falei, não, daqui 15 dias o meu bebê está morto. Eu já perdi 5, por favor, me ajuda, eu preciso de um médico. Ela disse, você pode vir amanhã até às 16 horas. Eu falei, posso. No dia seguinte, às 16 horas antes, né, eu estava lá. E esse médico vem me atender ali na recepção, um médico muito passivo, muito atencioso. E aí quando eu entro na sala daquele médico, que ele está sentado já me aguardando, ele vem me buscar na recepção, e ele entra primeiro, senta, e eu chego atrás. Quando eu vejo ele sentado naquela cadeira, o Senhor fala ao meu coração assim, esse médico vai fazer teu parto. Eu pensei comigo, esse médico vai fazer meu parto. E sentei, e contei a minha história para ele, e ele disse para mim assim, Úrsula, nenhum dos meus colegas fariam o seu cartão de pré-natal, mas eu vou fazer, porque nós vamos segurar esse bebê no colo. Então assim, quando ele fala para mim essa frase, nós vamos segurar esse bebê no colo, eu entendo perfeitamente que era Deus que estava ali e que Deus tinha colocado aquele médico no meu caminho para falar isso para mim. E eu falei para o meu esposo, nós vamos segurar esse bebê no colo, porque o médico falou que nós vamos segurar esse bebê no colo. E no decorrer dessa gestação, no primeiro trimestre, eu descubro que esse médico, ele é o diretor do hospital.
Todas as vezes que eu chegaria ali, todas as vezes que eu chegava ali, já tinha uma equipe me esperando. Sabe por quê? Porque no primeiro trimestre eu sangrava muito. Sangrava muito. E todas as vezes que eu sangrava, todo o sangue que descia, eu falava, toda vez que eu chegava no médico, eu falava, agora acabou, agora acabou, agora acabou. E eu falava isso, e todas as vezes que eu chegava lá, que estava uma equipe me esperando lá, que eu avisava para ele que eu ia, o coração da bebê estava batendo, mesmo no meio de tanto sangue saindo, no meio de descolamento. Eu tive que ficar com as perninhas para cima durante o primeiro trimestre. Eu precisava passar das 8 semanas de qualquer forma. E quando eu cheguei nas 8 semanas, o meu esposo falou assim, olha, Úrsula, nós não vamos fazer o chá revelação, porque se a gente descobre quem é, a gente se apega e eu tenho medo de perder. E eu falei assim, isso foi dia 8 de julho de 2023, porque dia 9 de julho era ser aniversário dele. Eu fui lá, fiz o exame escondido, sem ele saber, né? Fiz o exame de sexagem fetal, que você pode fazer a partir das 8 semanas, e eu dei de presente para ele no dia 9 de julho, e nós descobrimos que era uma menina. Então nós já descobrimos qual era o sexo do nosso milagre, que era uma menina. Pois é, mas aí chegou nas 18 semanas, e eu senti uma dor descomunal. Uma dor que eu falei, não é normal, está acontecendo alguma coisa. Já tinha dias que eu estava com essa dor, mas às 18 semanas a dor era terrível. Às 3 horas da manhã, eu fui para o hospital com a minha filha porque o meu esposo estava viajando a trabalho. E de repente eu escuto um bater na porta da ultrassom. Úrsula, doutor Eduardo. Aí ele disse, você falou que estava passando mal, eu vim te ver. Eu não acreditei que aquele médico estava ali, o diretor do hospital estava ali, cuidando de mim. Olha o cuidado de Deus, o cuidado, sabe? E ele falou para mim, eu vou te deixar internada 24 horas. Pois é. Passaram-se 63 dias. Descobriram então um mioma, 2 miomas intramurais, que é dentro do útero. Esse mioma provocou uma infecção do líquido amniótico chamado sludge, que é pus, no colo uterino. Eu vi assim a ultrassom, a cabecinha dela e o pus assim. Todas as vezes que eu ia fazer ultrassom, eu não sabia se eu ia encontrar o coraçãozinho dela batendo. Todas as vezes que na verdade, desde o início, sabe? O ultrassom é um terror. Para quem perde bebê é um terror, porque é na ultrassom que você ouve, ó, o coração parou de bater. E todas as vezes que eu ia fazer essa ultrassom internada, eu tinha muito medo, mas ela estava lá, com o coração batendo. Eu dizia algo interessante, eu dizia assim, a Ágata está sempre boazinha, porque nós colocamos o nome dela de Ágata, que quer dizer pedra resistente, então eu já chamava ela pelo nome. Eu falava assim, a Ágata está sempre boa, a mãe dela que está escangalhada, a mãe dela que não está bem. Os dias não foram fáceis. Se não bastasse ter resolvido a trombofilia, eu falava para Deus, agora eu tenho mioma, 2 miomas intramurais que está ameaçando, estava expulsando ela. A gente tinha que fazer de tudo para segurar ela, porque os miomas, eles provocam, né, o parto prematuro. Veio o sludge ainda, que é essa infecção. De repente eu tenho uma dor de cabeça absurda, vou para a UTI. E essa dor de cabeça que não passava, os médicos ficaram muito atentos. Fiquei 5 dias na UTI. Volto para a CM-UTI. Me liberaram para o Natal, eu nem acreditei que eu passei o Natal em casa. Daqui a pouco eu volto de novo para o hospital. Dessa vez em isolamento, com a desconfiança de um vírus chamado Clostridium, que é uma infecção por bactéria hospitalar. Eu tinha uma diarreia absurda, então eu fiquei em total isolamento. As pessoas entravam mascaradas, só o meu esposo podia entrar. E é muito solitário o isolamento, é horrível o isolamento, sabe? A comida que chega para você é do lado de fora, você se sente excluído de tudo. Teve um dia que entrou uma pessoa para limpar o quarto. Quando eu cheguei perto dela, ela tomou um susto, assim, e eu via que ela não queria ficar perto de mim, eu já estava tão debilitada, sabe?
Você vê isso, você fica pior, né, emocionalmente debilitado. Enfim, foi horrível aquele dia. Até que descobriram que não era Clostridium, era apenas uma questão do meu organismo, causado por um remédio que eu estava tomando. Graças a Deus não era Clostridium, porque a Clostridium ela judia muito da pessoa que tem essa bactéria. Pois é. De repente a minha medula começa a liberar leucócitos em excesso. E aí chega um hematologista do hospital e diz para mim assim: Úrsula, nós estamos desconfiando que você tem leucemia. Eu respirei assim. Eu falei: Jesus, eu não acredito. Não é possível. Logo eu já pensei tanta coisa. Eu falei: Deus, se eu tiver a bebê, eu vou ter. Eu falava: se eu vou ter a bebê e leucemia, Senhor. Gente, eu perdi o chão. Eu perdi todo, assim, eu não perdi a última esperança, porque a última esperança não tem como perder, porque se chama Jesus. Ele a gente não perde, ele é o que é. Mas naquele momento eu fui a pique. E eu estava sozinha até, mas os médicos não vão fazer nada, nenhum exame, se não avisar. E meu esposo, como trabalhava com viagem, então eu estava sozinha, eu tinha que receber essa. Eles foram muito carinhosos comigo, mas foi um baque muito grande receber esse pré-diagnóstico de uma leucemia causado por essa leucocitose. Pois é, só que os médicos saíram de férias, ano novo, e eu tinha que descobrir o resultado desse exame da leucemia. Eu falei para ele: eu não quero saber. Eu vou esperar o senhor chegar de férias, não quero saber. Mas como foram passando os dias assim e ninguém me chamou para falar nada, eu já fui desconfiando que poderia ter dado negativo o exame. Pois bem, chegado às 34 semanas, outro mioma começa a ascender no colo uterino, dando sludge novamente, né? Enfim, infecção e mioma em degeneração vermelha, tudo aquela coisa toda que poderia acontecer. O médico olhou para mim e falou assim: Úrsula, tem um mioma ascendendo aí de novo, você não está aguentando mais. Eu não estava aguentando mais, eu fiquei muito inchada. Eu ainda estou muito inchada, né? Vamos fazer seu parto amanhã. Com 35 semanas, eu não queria de jeito nenhum, porque eu não queria que ela ficasse na UTI neonatal por nascer prematura. Só que ela estava bem grandinha já, né? Com 35 semanas, ela já estava com 2,7 kg, contando com líquido amniótico. Então ela ia nascer aí com uns 3,5, né? Ela vai nascer bem. Então eu fui fazer o parto diante de uma cesárea eletiva. Era o meu sonho, o parto normal, mas a gente não podia correr nenhum risco, não tem como ter parto normal com 3 miomas em degeneração vermelha. O mioma infarta literalmente, e fazendo com que talvez eu tivesse uma grande hemorragia, então teve que ser a cesárea, e está tudo bem, está tudo certo. A Agatha nasceu. Eu pude ver o meu esposo pai. E ele estava muito desesperado, gente. Ele não sabia se olhava para mim, ele não sabia se olhava para bebê, ele não sabia o que fazer, eu estava preocupada porque ele tinha medo de sangue, essas coisas, ele ficou bem e tal. E eu não chorei naquele momento, eu estava extremamente em choque que eu tive uma bebê viva. Eu não saí de uma maternidade com um bebê morto. Ela estava viva. E aí eu fui para o quarto com a seguinte mensagem: ela vai ficar aqui umas 3 horas, nós vamos ver o pulmãozinho dela, porque ela é prematura, ela nasceu um pouquinho com a respiração um pouco devagar, porque ela chorou bem baixinho, daqui a pouco a gente leva lá umas 3, 4 horas. Tá bom. Fui para o quarto. Uma meia hora, estouradamente uma meia hora, bateram no quarto com aquele carrinho, né, dos bebês do hospital. E olha quem chegou! Quando ela chegou no quarto, foi ali que eu desmontei. Inclusive esse vídeo, né, até viralizou, porque eu não acreditava que aquela bebê que estava entrando no quarto era minha.
era minha, gente, era uma bebê viva minha, era uma bebê perfeita, sem nenhuma síndrome, uma bebê com as mãozinhas, com os dedinhos, com cabelo muito cabeludo, ela é muito cabeluda, tanto que quando nasceu a médica, meu Deus, quanto cabelo! E eu pego ela, assim, eu não tenho palavra, eu desmonto, eu me desfaleço em lágrimas. E a única coisa que eu podia dizer era obrigada, Senhor. Como falar sobre... Porque assim, não existe língua para agradecer a Deus sobre isso. Úrsula, mas se você agradece a Deus pelos bebês que você perdeu, eu aprendi com cada perda. Eu aprendi a me levantar. Eu aprendi a falar que Deus não falha em seus propósitos e há um tempo determinado para todas as coisas. Deus não vai te deixar por esse caminho sem entender o que está acontecendo com você. Calma. Você vai entender lá na frente. Porque há um tempo para todas as coisas. Agora, você só não pode fazer uma coisa de jeito nenhum, independente do que você viva, independente das negativas que você ouça. Se você estiver firmado na promessa do Senhor, é impossível que o milagre não aconteça. É impossível? Vai acontecer. Mesmo que as pessoas me chamando de louca. Desiste. Eu ouvi muito, não foi pouco, foi muito. Desiste. Não aconteceu ainda. Você perde, vai se cuidar, vai se amar. Enquanto eu acho que eu me amo, eu tenho alguém que me amou primeiro e que sabe o que é melhor para mim, chamado Jesus Cristo. Esse é o meu depoimento para você que sonha com uma gestação, que sonha com o seu casamento, que sonha com um estudo, que sonha com algo que ainda não chegou na sua mão. Esse é o meu testemunho de vida. Eu vivi tudo isso que eu falei para você. Não foi fácil? Não. Nada é fácil. Deus, quando nos faz uma promessa, Ele não nos conta o processo. Não é porque Ele é ruim, mas é porque a gente precisa focar nele. Porque se a gente focar no processo, nós desistimos. Seja firme, seja corajoso, corajosa, que o Senhor é com você. E essa aqui, gente, é a Ágata, dormindinho, no colo da Juju. Olha só, gente. Olha quanto cabelo! Tá dormindinho. Queria que vocês vissem os olhos azuis, né? Um verde azulado. Olha aqui, olha só. Não, gente. Não, pera, olha as perninhas. Pera, deixa eu mostrar tudo, porque a bênção tem que ser completa, tá, minha irmã? A bênção é completa. Olha aqui. Olha só, que coisa mais gostosa. Que coisa mais gostosa. Gente, isso aqui se chama milagre. Isso aqui se chama improvável. Isso aqui se chama improvável. E pegar a Ágata no colo para mim significa que Deus é perfeito em tudo que faz. Por mais que você não entenda o que você passou até aqui. Ó, meu milagre se mexe. E é linda. Deus abençoe. Nós somos improváveis, né, Ágata? Nós somos. Amém. Eu sou uma improvável.